E aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez a uma de nossas lives aqui do Brain Speech, em que a gente faz discussões, bate-papos de temas que são bem interessantes para tudo o que tem a ver com a nossa questão de bem-estar, tanto mental, físico como emocional. Então, hoje, eu vou esperar só uns minutinhos para o pessoal começar a entrar e vou lembrar para vocês que nós estamos tanto no canal de Instagram como eu estou fazendo um vídeo à parte para depois subir no canal do YouTube, beleza? Então, gente, uma questão que eu quero lembrar para vocês é que o propósito destas lives que eu estou fazendo mas compartilhar informações e compartilhar conhecimento não somente para os profissionais da área da saúde, mas também para todas aquelas pessoas que estão interessadas e que querem aprimorar o seu potencial humano. Né? Ao final de contas, quando a gente fala de autoconhecimento, nós estamos falando de conhecer-nos tanto mentalmente como fisicamente, né, e emocionalmente, beleza? Bom, muito bem, gente. Hoje eu tenho um tema bastante importante. Tá? O tema de nossa sessão de hoje se chama Como atingir as metas do trabalho no final do ano com um cérebro mais eficiente. Tá? Eu já tinha feito uma live parecida sobre como o nosso cérebro se comporta no trabalho. Mas por que eu estou trazendo para vocês hoje, né, o tema principalmente de atingir metas no final do ano? Por uma simples razão. Estresse e ansiedade. Tá? Então, temos dois aspectos que eles tendem a aumentar conforme a gente vai se aproximando mais ao final do ano, beleza? Então, uma questão que eu quero colocar, eu vou começar falando e quem for entrando, eu vou assinando, vou complementando e também lembrando que a ideia é que as pessoas também participem, beleza? Então, o que eu tinha falado para vocês, gente, dezembro está aí, né? Olha, passaram praticamente que 11 meses, a gente esteve numa correria danada, sabe? Para entregar resultados, para cumprir as metas do trimestre. Lembra todas aquelas metas que a gente acordou lá com os nossos líderes, com as nossas equipes de trabalho? Pois bem, dezembro está aí. E o que acontece? É um mês que tem muita atividade social. Porém, a gente não pode esquecer de que, independente do happy hour que a gente tem programado, das festas do Natal, os resultados estão aí e a gente vai ser cobrado por esses resultados. Tá? Eu faço questão de colocar muita importância sobre isso, por quê, gente? Porque já o nosso nível de ansiedade está bem acima do normal por conta de fatores que são externos. Né? Nós estamos falando principalmente de hoje ainda uma economia um pouco fraca. Nós temos o novo governo que vai começar agora em janeiro. Né? E tudo isso cria uma expectativa não somente do ponto de vista empresarial, mas do ponto de vista profissional. Né? é, Contas para pagar, dívida e por aí vai. Então, assim, o problema é que o nosso cérebro, eu não diria problema, mas a questão, na verdade, é que o nosso cérebro é, ele já leva um ritmo, né, muito acelerado por conta de todo o transcurso do ano, de todo esse estresse, de toda essa correria, de todas as preocupações. E no mês de dezembro é quando mais somos cobrados, né? E nós somos mais propensos a ter que dar conta por tudo aquilo que nós nos comprometimos a entregar, né? Então,
é uma questão que a gente não pode fugir do nível de estresse ou do nível de ansiedade, entendeu? Boa noite, Renata, tudo bem? A gente está falando sobre como atingir as nossas metas profissionais no trabalho, agora no final do ano, com um cérebro mais eficiente, beleza? Então, uma questão que a gente também precisa entender é assim, qualquer que seja o trabalho que você esteja fazendo, né? Seja um trabalho no âmbito corporativo, no âmbito empresarial, ou, vamos dizer, operativo, se é uma pequena empresa, né? Você vai depender do seu cérebro para qualquer que seja a atividade profissional que você faz, entendeu? E isso é assim, desde executar funções que requeram planejamento, como pensar, organizar, inclusive tomar decisões e tarefas do dia a dia de rotina, muitas vezes tarefas que são mais motoras, mas ainda assim o nosso cérebro ele precisa estar alimentado, precisa estar em uma muito boa condição para a gente poder aguentar todas essas pressões, porque a gente, vocês concordam, né? A gente tem pressão todos os dias. Então, uma questão que é muito importante, eu tinha falado ontem, inclusive, e quem não tem assistido ainda, eu convido a que vocês assistam um pequeno vídeo que eu fiz no IG TV da Instagram, né, falando sobre dicas de como a gente pode ser mais eficiente no trabalho, beleza? Só que antes de assistir esse vídeo, a gente precisa entender como é que o nosso cérebro se comporta no ambiente de trabalho, porque é muito diferente de quando a gente está em casa, ou quando a gente está num happy hour, ou a gente está num ambiente social, né? Então, a primeira questão que eu diria para vocês, sem entrar em um contexto de aula de neurociência, porque não é o intuito, é entendermos que o cérebro ele está captando informações continuamente. Então, ele recebe e registra dois tipos de estímulos. Um estímulo é o estímulo interno e o outro é o estímulo externo. O que seria esse estímulo interno, pessoal? Todo aquilo que tem a ver com os nossos pensamentos e os nossos processos cognitivos. Então, veja bem, se todos os estímulos internos, pensamentos, durante o esquema horário de trabalho, são pensamentos que são invasivos, são pensamentos em que você está pensando com negatividade, com preocupação, de tudo aquilo que você tem que fazer, de todos os problemas que você tem em casa, ou das contas, ou das dívidas, mas o problema das fofocas por fora, né? Que já vamos falar de fofoca, entendeu? Mas tudo isso cria um nível de ansiedade muito alto. Então a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que nós estamos aqui processando mentalmente, tá? Isso é o que é o estímulo interno. Veja bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o que é os estímulos externos que ou impactam positivamente ou positiva ou negativamente, né, a nossa recepção cerebral. Nos estímulos externos, nós estamos falando de quê? De todos aqueles barulhos externos. Então, imagina quando você chega no escritório e você tem o telefone tocando e não para. O vizinho que fala muito alto e você precisa se concentrar e você não consegue se concentrar. Ou, uma outra questão que eu já vivenciei no mundo corporativo eram aquelas eternas reuniões que muitas vezes não tinha nem sequer um resultado concreto para tomar uma ação e chegar a um resultado. Muitas vezes, sabe, a gente inclusive está misturando muito o estímulo externo e ao mesmo tempo, internamente aqui está pensando, nossa senhora, mas com tanta reunião eu não consigo trabalhar. Entendeu? Mas essas duas questões estão elevando nossos níveis de ansiedade e de estresse. E aqui não estamos falando somente de níveis de estresse e ansiedade emocional, mas também adrenal, entendeu? Então, o que acontece? Que dependendo de como nós lidamos com esses estímulos, tanto internos como externos, né? Todos os nossos processos de planejamento, de organização, de toma de decisões, de
execução de tarefas, né, através dos cinco sentidos, óbvio que vão ser muito mais difíceis, né? E eles podem impactar negativamente na entrega de resultados, ok? Até inclusive uma questão que é muito latente, né? É que geralmente no final do ano a gente percebe isso. Eu me lembro das várias empresas que eu tive a oportunidade de trabalhar. Dezembro era um mês caótico porque a gente tinha toda essa comoção, tanto social como a questão de entregar resultados, cumprir as metas do trimestre e do ano, né? Mas o que acontece? Muita coisa estava acontecendo e muitas vezes a gente dependia dos outros para concluir as nossas tarefas e as nossas atividades. E isso gera muitas vezes conflitos emocionais, porque a gente muitas vezes se toma muito pessoal que o trabalho do outro, né, é importante para eu conseguir fazer meu trabalho. Só que se o outro não fazer o trabalho, eu vou ficar mal. E começam as brigas. E essas brigas, o que acontecem? Nós estamos, sabe, aqui no nosso cérebro, estamos captando imagens que são negativas. Então, o que estamos fazendo? Gastando energia à toa. Gente, eu já tinha falado para vocês, o nosso cérebro gasta 20% da energia produzida no corpo. 20%. Então, a gente precisa aprender a utilizar esse 20% dessa energia eficientemente, né? Então, é óbvio que, eu já também tinha falado para vocês, nós não podemos nos esquecer de que o cérebro, para estar legal, ele precisa estar bem alimentado. Então, quando a gente fala de alimentação, gente, hoje eu vou ir um pouquinho mais além, entendeu? Não é porque é o mês de dezembro que a gente pode viver por conta do happy hour e do churrasco. Entendeu? Porque tudo bem, ou seja, quem não gosta de um churrasco, quem não gosta de uma cervejinha, né? Porém, pensem e lembrem que é o nosso cérebro quem está absorvendo nutrientes que muitas vezes são difíceis, né, de digerir. E por conta dessa dificuldade, nós também temos problemas em nossa cognição e principalmente na concentração. Então, assim, o cérebro ele precisa de sais minerais, precisa de água, de glucose, de ácidos gordurosos, mas que sejam saudáveis para o cérebro, né? Uma outra questão, a gente não adianta a gente querer trabalhar 24 horas para entregar resultados. O cérebro precisa de repouso. Ele precisa descansar para processar as informações. Outra questão, a gente precisa exercitar o nosso cérebro. Não adianta também a gente se enforcar com um monte de atividades únicas e exclusivas voltadas para o nosso trabalho se a gente não tem distrações. Então a gente precisa ter e prestar muita atenção em quais que são os hobbies que nós temos. Por exemplo, se a gente gosta de ler ou se a gente gosta, por exemplo, de jogar xadrez, jogos que facilitem a flexibilização das nossas conexões neuronais. É muito importante a gente ter momentos de ócio para dar um pouquinho de respiração de ar e de espaço para que o cérebro consiga processar as informações melhor, beleza? Óbvio, a gente também precisa de oxigênio, e não é oxigênio somente com a água, mas também oxigênio através da respiração. E eu tinha falado ontem, precisamente, eu tinha mencionado 7 dicas que para quem não tem assistido o vídeo, Renata, você que está na linha, se você ainda não assistiu as 7 dicas no IGTV do Instagram, eu recomendo que você e sugiro que você assista, por quê? Porque são dicas que muito provavelmente vocês já conhecem, né? Mas a gente sempre tem que se lembrar, por quê? Porque é importante. Lembrem que a nossa saúde não é somente fazer atividade física para manter uma boa forma. A gente precisa manter a boa forma também aqui na nossa capacidade e na nossa aptidão cerebral. Então, assim, uma questão que parece boba, mas é muito interessante e faz toda a diferença. A gente acorda de manhã, né? E antes de ir ao trabalho,
que seja o que vocês façam, se vocês têm uma rotina, legal. Mas a primeira coisa que a gente deveria fazer quando a gente abre os olhos é primeiro imaginar o dia. Imaginá-lo com todas aquelas atividades, com aquelas tarefas que precisam, que estão na agenda e que precisam ser terminadas ou entregadas. Então, a gente precisa também criar processos de mentalização positivos, porque se a gente acorda com aquela mentalidade tipo, hoje tenho aquela reunião chata com aquela pessoa, ou eu vou passar por aquele estresse, o que você vai passar é realmente estresse, é isso que você está dando de alimento mental para o cérebro, entendeu? Então precisa entrar e mudar seus paradigmas de pensamento. Nós vamos falar um pouco de pensamentos invasivos, que são críticos na execução das nossas tarefas. Uma outra questão é a questão de meditar. A gente precisa aprender a esvaziar a mente de pensamentos, não somente pensamentos nocivos, mas também todo tipo de pensamentos, em que seja por 5 minutos ao dia. E hoje em dia existem muitas técnicas que vocês podem aprender, não somente em uma escola de meditação, de yoga como tal, mas existem várias fontes que podem ajudar vocês a entrar ou conhecer, ou pelo menos ter uma ideia, uma noção de como praticar essa meditação. É estar em paz aqui na mente pelo menos 5 minutos. O dia tem 24 horas, né? Então, se a mente para de pensar por 5 minutos, ela não vai adoecer, eu garanto para vocês, né? Alimentação eu já tinha falado, entendeu? Então, assim, não é somente comer carne e cerveja durante o mês de dezembro. A gente precisa se alimentar também com nutrientes que sejam funcionais para os nossos neurotransmissores. Abacate, nozes, amêndoas, né? Legumes, obviamente, que são muito importantes. Água de coco para manter o cérebro hidratado e por aí vai, entendeu? E se você tiver dúvida, gente, eu estou aqui disponível para esclarecer qualquer tipo de dúvidas sobre nutrientes que são eficientes para a nossa aptidão cerebral. Uma outra questão que a gente já tinha falado, atividade física, não somente aquela que você faz na academia, assim, mas durante o dia, uma questão que é importante é despreguiçar-se, né? Gente, eu estou falando aqui com vocês, mas também eu estou fazendo as minhas brincadeiras para quê? Para alongar meu corpo. Porque os meus níveis de ansiedade e de estresse, como todo ser humano, eles se elevam em um momento de alta pressão, né? Então, alongar durante o dia é interessante. Respirar. Nós, como seres humanos, não sabemos respirar, gente. E a gente precisa aprender muito. E, sobretudo, respirar. Estou falando, não é somente o que eu tinha falado ontem no vídeo, né, do IGTV. É respirar, inclusive, naqueles momentos, né, em que a gente está passando por pressão, né? E a questão do respirar facilita o que se chama variabilidade emocional. O que isso significa? É a gente se recuperar, ou ter a capacidade de se recuperar rapidamente após uma situação estressante. Você saiu de uma reunião complicada com teu chefe, né? Você está respirando durante o momento em que você está escutando o teu líder ou está tendo uma discussão com ele. Mas, ao mesmo tempo, o que acontece? Você tem que... Acabou a reunião, né? Não fica ruminando lá que porque o meu chefe falou, porque ele diz, ele não diz, porque isto, porque... E aí vão crescendo todos os monstros internos. Não é isso. É a gente se recuperar em tipo, foco, ok, o que eu preciso fazer agora? Né? Eu preciso me focar em um resultado, não em um problema. Então, tem que partir para a ação, beleza? Agora, o que a gente tá tendo somente para vocês terem noção, né? Como é que eu estou tendo que lidar com o estresse? Hoje é quarta-feira e o meu escritório, a janela, ela dá de cara precisamente com um bar aqui na frente que está com a música a milhão. Só que o que acontece? Eu preciso estar aqui no presente passando informações para vocês, né? Então, isso precisa ser secundário para eu não deixar
que isso me atrapalhe. Exatamente o mesmo acontece quando a gente precisa se recuperar de situações estressantes, né? Nós temos a capacidade de colocar em nossa mente aquilo que é prioritário, ok? Então, isso se chama estar no momento presente, atenção plena àquilo que estamos fazendo. Não é o barulho externo, não é a música do clube aqui embaixo, né? Que é importante para mim nesse momento. Para mim é importante passar conteúdo, né? E uma questão super importante, gente, volto e repito, não adianta em um mês, né, querer entregar tudo aquilo que não foi entregado em 11 meses, né? O cérebro vai precisar descansar e repousar para absorver as informações. Então vocês precisam ter uma boa noite de sono, beleza? Uma questão importante, isso eu também já tinha falado em algumas outras lives, que eu acho super importante, e a gente fazer uma análise. Então, para quem esteja, a Renata que está aqui no Instagram e neste momento assistindo, uma coisa que eu quero convidar você, e qualquer que seja o espectador que mais tarde entre ou depois assista esse vídeo, porque lembre que ela vai ficar lá no YouTube também, por 24 horas no Instagram. Pega uma folha de papel, uma caneta, né? E faça uma autoanálise das seguintes questões que eu vou colocar para vocês. Então, qualifique de 1 a 10, sendo 1 a pior nota e 10 a melhor nota. É um exercício de consciência, tá? Então, se pergunte para você mesmo como que está a sua dieta nesse momento, entendeu? E dieta, não estou falando também, volto e repito, não estou falando de você consumir somente carne vermelha, que demora muito tempo em digerir, ou se encher de carboidrato, de massa, de farinhas e de açúcar, principalmente. O açúcar, ele eleva os nossos níveis de ansiedade e de estresse, e a nossa cognição ela fica totalmente comprometida, né? Então, quando eu estou falando de dieta, como é que está a tua dieta? Você está comendo legumes, você está comendo frutas, está se alimentando com nutrientes, vitaminas que são essenciais para o cérebro, né? Como é que está o consumo de água? O nosso corpo, gente, precisa de muita água. 70% do nosso corpo é água, sendo que o cérebro ele tem aquedutos que filtram, né, o passo de água para facilitar o transporte de nutrientes. Então, nós precisamos ter pelo menos 25% da água no corpo. Isso que quer dizer que o cérebro precisa estar hidratado. Olha uma questão interessante, gente. Eu sempre ando com uma garrafa, e esta é uma garrafa de 1,5 litro de água. Agora, faz há pouco eu acabo de chegar, já cumpri os meus 3 litros de água, até porque eu faço atividade física, porém, é importante a gente manter-se hidratado, porque se o cérebro não estiver hidratado, também ele não tem cognição e não faz as correspondentes conexões sinápticas. Então, água é importante, beleza? Ledinha, muito boa noite, tudo bem? Você entrou em um momento bem bacana de nosso bate-papo aqui sobre como nós ser mais eficientes no trabalho com um cérebro que esteja muito melhor alimentado e muito mais consciente, né? Que esteja mais saudável do todo ponto de vista, não somente emocional, mas também físico e mental, e depende muito da alimentação. Então eu estou fazendo uma análise onde eu estou pedindo para vocês marcar de 1 a 10, né? Como é que está a sua dieta? Você realmente está se alimentando legal? E é uma resposta para você, você não pode mentir para você. Então, 1 para si, não está muito legal, o 10 se está ótimo. Agora, se não está, já vá pensando em como você pode melhorar. E, gente, volto e repito, não adianta a gente entrar naquela discussão de é porque é dezembro e o final do ano, né, que eu posso comer de todo. O nosso cérebro, ele reage, e nós estamos colocando ênfase, né, no ambiente de trabalho, no ambiente corporativo. A gente não pode descuidar, né, que nós somos pagos para entregar um resultado. Então, nós precisamos ter uma aptidão cerebral legal, né? Como é que está
e uma questão importantíssima, a sua autoconversação. Quando eu estou falando de autoconversação, gente, é aqueles pensamentos invasivos que são produto, e principalmente no trabalho, são produto de quê? Das fofocas. Gente, a fofoca, ela tira o foco dos resultados. Então, evite ao máximo, nessa época do ano, se impregnar ou se preencher de muita notícia negativa e principalmente de rumores que são falsos. Eu já vivi cenários no mundo corporativo, né, em que, gente, passavam situações como, por exemplo, e agora, se a gente não entregar os resultados, sabe, cabeças vão rolar, enfim, um monte de coisas. Tem aquela questão de que a economia do país, fatores externos, também estão influenciando muito, porque empresas têm que ver se continuam investindo, se não continuam investindo, enfim, um monte de coisas que fazem com que a gente fique a toda hora se questionando e questionando junto com os nossos colegas de trabalho, muitas vezes questões que não são nem confirmadas, entendeu? Então, assim, se alguma questão que está rondando nos corredores, né, da fofoca na empresa, se esses rumores eles não são confirmados via um e-mail por uma fonte confiante, gente, não é real, então você não precisa se preocupar por isso. Lembra do barulho externo, o estímulo externo e o estímulo interno, entendeu? Essas questões são super importantes. Tudo bem, Lina? Como você está? A gente está falando sobre como ser mais eficiente neste final do ano para entregar resultados com uma aptidão cerebral legal. Então, depois você acompanha lá com um vídeo que vai ficar 24 horas ao vivo no Instagram, beleza? Então, gente, prestem atenção. Fofoca, volto a repetir, a fofoca ela gera níveis de ansiedade muito altos e a tendência das pessoas é a quê? A produzir menos por conta de uma preocupação que muitas vezes é falsa, entendeu? Então, tire-se o foco de aquilo que não está confirmado e coloque-lo em quê? Em aquilo que você precisa entregar, né? Só assim, né, você vai conseguir ser mais eficiente, entendeu? Aliás, que lembrem, todo pensamento negativo ele gera atividade cerebral. Então, aquilo que você pensa que é invasivo, com certeza está gerando uma super quantidade de informações que muitas vezes é energia que você está gastando à toa. Delinha, boa noite, tudo bem? Uma outra questão, atividade física que eu tinha falado. Como é que está a atividade física hoje? Então aí no seu papel, né? Você está anotando, lembre. Vou repetir rapidamente para as pessoas que entraram. Pega uma folha de papel e uma caneta e qualifica de 1 a 10. Como é que está a sua dieta? Como é que está a sua alimentação? Como é que está nos nutrientes? Você está consumindo nutriente saudável? Como é que está o consumo de água? Quanta água você está bebendo diariamente, né? Uma outra questão super importante, a questão dos pensamentos invasivos. Como é que está a atividade física? Você está fazendo atividade física todos os dias? Que nem seja 20 minutos de caminhada, mas precisa fazer? Se não está fazendo, é a oportunidade. Agora, uma coisa importante, como é que está o trabalho em equipe? E isso vai não somente para pessoas que trabalham com microempresas. Trabalhar em equipe não é somente o trabalho em equipe no mundo corporativo ou multinacional empresarial grande, né? Eu, por exemplo, hoje em dia trabalho sozinho, mas eu tenho que trabalhar em equipe com pessoas, com terceiros que me ajudam, inclusive com os meus próprios clientes. Isso é trabalhar em equipe. Eu preciso entendê-los e eles precisam entender quais que são, né, as prerrogativas de um programa de coaching. Então, eu preciso ver, porque todo aquilo, trabalhar em equipe não significa que eu tenho a verdade, ou que eu conheço mais. É também a gente aprender do outro. Por quê? Porque isso gera novas conexões sinápticas. A gente está aprendendo. E lembrem que o cérebro está captando o quê? Estímulos internos e estímulos externos. Mas ele está aprendendo. E todos os dias, não para de aprender. É impressionante. É um plug que desde que você nasce até que você morre, ele não para, né? Uma outra questão, como é que está o seu ambiente, né, de trabalho?
ele está limpo, está organizado. É muito importante, gente, o nosso cérebro reconhecer, com a nossa visão principalmente, que ele está organizado. Por quê? Porque as sinapses, as conexões que ele faz quando estamos trabalhando em um ambiente organizado, nos ajuda a quê? A ter ideias que fluem mais organizadamente. O cérebro ele é repetitivo e ele faz, é como uma criança pequena, entendeu? Ela copia tudo aquilo que os pais fazem. E nosso cérebro faz exatamente a mesma coisa. Aquilo que ele vê, ele repete, entendeu? Então, se ele vê bagunça, né, os estados cognitivos e de pensamento vão ser bagunçados. Agora, se vê uma coisa mais organizada, mais tranquila, né, que o cérebro vai fazer? Ele vai fazer conexões, né, que ajudem a mostrar sinapses de formas mais organizadas de fazer suas tarefas. Então, super importante. Sono. Gente, o sono é importante. Eu volto a fazer o mesmo ênfase que falei faz alguns minutos atrás. Não adianta a gente querer, né, entregar resultados e se matar fazendo um monte de trabalho, muitas vezes na correria, só para entregar, às vezes até mal feito, né? Quando a gente não conseguiu fazer isso em 11 meses, por N motivos. Então, o nosso cérebro ele precisa, de qualquer forma, descansar. Gente, eu já escutei milhões de comentários, inclusive também quando eu estava trabalhando, dizia, não, mas gente, eu preciso passar até as 2, ou eu fiquei até as 3 da manhã fazendo tal relatório porque meu chefe por aqui, por lá. Eu vou te falar um negócio, né? Se você ficou até as 3 da manhã fazendo um relatório, né, muito provavelmente o teu problema estava na qualidade do tempo, ou seja, no gerenciamento do tempo, né, que você utilizou ou deixou de utilizar para planejar bem suas tarefas, né? E uma questão super importante, o nosso cérebro, para ser eficiente, ele precisa também, e nós temos a capacidade de planejar. Então, planejem com antecipação as suas tarefas, para que não tenham que correr à última hora fazer um relatório que muito provavelmente vai ficar mal feito, o teu chefe vai receber, vai jogar na cara e vai falar, olha, não é isso que eu estava esperando. E como resultado, o teu nível de ansiedade vai subir e você vai ficar frustrado. Entendeu? Então são questões que, olha, vou te repito, parecem bobas, mas fazem toda uma diferença. Uma outra questão super importante, lembrem que a nossa vida não é 24 horas de trabalho, então a gente precisa, e o cérebro principalmente, ele precisa absorver novo tipo de aprendizados. Muitas vezes como? Com a leitura. Olha, e tem uma coisa muito interessante, a gente precisa entrar no hábito de ler pelo menos um livro por semana. Vocês dirão, Johan, eu não consigo nem ler uma página do meu relatório, não consigo nem ler meus e-mails. Então, como é que vocês acham que os grandes líderes hoje conseguem liderar e têm tanto conhecimento? Porque eles colocaram uma estratégia, né, e planejaram para todos os dias, pelo menos por 15, 20 minutos, ler. Agora, não somente leitura, vocês podem praticar algum jogo, algum hobby de estratégia. Faz crucigrama, números cruzados, enfim, um monte de coisas que ajudam o teu cérebro, né, a maquinar muito mais rapidamente. Então, é isso importante. E uma última questão, que também é super, super importante, é o que você está fazendo para gerenciar o seu estresse. Né? Que atividades, sejam elas de meditação, sejam elas de yoga, seja de fazer uma caminhada, enfim, o que você está fazendo para gerenciar os seus níveis de estresse durante o expediente, tá? Então, anotem nesses 10 itens que eu falei, de 1 a 10, né, qual que é a qualificação que vocês dão, qual que é a nota que vocês dão. Porque em base a isso, vocês vão poder tomar uma ação importante. Tá? Então, gente, eu não sei se até agora, das pessoas que estão, a Ledinha, a Lina, está a Adelina também e a Renata, não sei se vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, eu gostaria que vocês me comentassem. Alguém que quiser participar da conversa,
por favor, senta-se à vontade, né? Eu gostaria de escutar experiências que vocês tenham tido, o que tem, e se tem dificuldades no trabalho para realizar e culminar tarefas ou entregar resultados de forma eficiente por conta de questões de falta de aptidão cerebral. Como é que vocês estão? Se vocês têm alguma pergunta ou alguma dúvida, por favor, acenem ou podem escrever, não tem nenhum problema. A gente está precisamente para isso, para dialogarem nessa questão, tá? E enquanto vocês falam, inclusive, quem quiser fazer uma pergunta, uma questão que eu queria falar para vocês é o seguinte: bom, Johan, você falou um monte de coisa aqui, de dicas, enfim, tudo isso. E aí, mas o que a gente, por onde que a gente começa, né? Então, assim, eu vou falar uma coisa para vocês que é muito importante. O trabalho que eu já venho desenvolvendo faz vários meses atrás sobre a parte de aptidão cerebral, né? Ela visa vários tipos, né, de serviços. Não é somente a parte emocional que eu trabalho. Eu trabalho também com a parte cognitiva e com a reorganização, tanto neurofisiológica como neuroemocional, né? Então, existe uma metodologia que é a neurometria, que são treinamentos específicos para a gente melhorar a nossa aptidão cerebral por conta de quê? De mudança de hábitos, tanto na parte da respiração como na parte alimentícia, né? E aí eu entro com o coaching. Então, se vocês têm alguma dúvida ou se vocês, em alguma das áreas que eu acabei de mencionar, vocês têm alguma dificuldade, que vocês queiram trabalhar a mais ou queiram esclarecer dúvidas, entrem em contato, chamem a gente, venha nos conhecer. Por quê? Porque eu tenho certeza que vai ter muita coisa bacana que vocês vão conseguir trabalhar com um programa de coaching, principalmente para aprimorar o seu potencial humano. E vou te repito, isso não é única e exclusivamente para altos executivos, é para qualquer profissional, bem seja que tenha uma empresa grande ou um microempresário. E uma questão, eu vou aproveitar, inclusive, até porque parte da audiência tem algumas pessoas que são que falam espanhol e falam inglês. Então, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, para as pessoas que falam inglês e que falam espanhol, eu também faço os serviços. A gente trabalha com sessões de coaching online, né, para a aptidão cerebral, bem seja NetMeeting ou Skype ou até pelo próprio WhatsApp, enfim, o que seja mais conveniente para vocês. Então, todos esses serviços eles estão disponíveis nos três idiomas. Então, é muito importante, gente, que se vocês estão tendo essas dúvidas e vocês têm aquele interesse em aprimorar seu potencial humano, não deixem de entrar em contato, porque, volto e repito, gente, vocês vão conseguir descobrir muitas coisas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir trabalhar juntos e aprender juntos em um período de tempo relativamente curto, né? E vocês vão conseguir já dar ação e mudar muitos paradigmas. Então, olha, uma coisa super bacana, não sei se vocês se lembram que desde sexta-feira passada, né, a gente está naquela moda do Black Friday. Então, olha, eu não podia ficar por fora dessa questão do Black Friday. Então, eu já fiz os meus descontos, fiz minhas coisas, só que nesta semana chegou também na semana do Cyber Week, né? Que é como uma extensão, vamos dizer, do Black Friday. Então, gente, aproveitem, porque eu estou neste momento, absolutamente todos os serviços que a BrainSpeech está oferecendo, todos, desde uma sessão avulsa de coaching online ou presencial até um treinamento com a neurometria, todo está com 50% de desconto. Só que, isso é até sexta-feira, né? Então, olha, corra, né? E marque uma sessão para você se beneficiar dessa hiper mega promoção. Porque, chegou sexta-feira e depois de sexta-feira,
não tem mais, volta aos preços normais. E o que vocês precisam fazer, gente? Muito fácil. É entrar ou na minha página de internet, no www.brainspeech.com, que já a maioria de vocês conhecem, né? Ou anota meu WhatsApp, né? Que é DDD 11 98971 2813. Novamente, vou repetir para as pessoas que ainda estão no Instagram assistindo o vídeo. DDD 11 98971 2813, ok? Entrem em contato, me passam seu nome com seu e-mail também, muito importante para eu poder passar todas as informações correspondentes, né? E o número de telefone, obviamente, para eu poder me comunicar e ajudar vocês a orientar o que é o melhor processo de coaching, o que tipo de treinamento vocês precisam para aprimorar a sua aptidão cerebral. Que é? Você que entrou faz algum tempinho relativamente curto, tem alguma dúvida, alguma pergunta que vocês queiram esclarecer? Ó, a gente tem ainda alguns minutinhos, viu? Hoje foi relativamente curto, mas estou aqui à disposição para qualquer tipo de pergunta. Então, se vocês tivessem alguma pergunta que queiram discutir, ou simplesmente algum comentário, por favor, fiquem à vontade. Por enquanto, eu acho que todo mundo ou está com uma ótima aptidão cerebral e captaram todas as informações que eu passei, né? E isso é muito legal, entendeu? Então, mas, gente, volto e repito novamente, né? Não deixem de entrar em contato, gente, porque a aptidão cerebral é uma coisa muito importante no nosso trabalho. Eu tenho certeza que quando vocês têm uma orientação de como alimentar seu cérebro de formas melhores para ser mais eficientes, né? Se vocês já têm, por exemplo, um programa de nutricionistas, ou se vocês já seguem uma atividade física, isso é muito bacana. Mas é super importante. Boa noite, Fernanda. Boa noite, Sofia. Tudo bem? Sejam bem-vindas. A Sofia é minha filha. Oi, filha, tudo bem? Então, só continuando. É super importante, gente, que todas as dúvidas que vocês tenham para quê? Para trabalhar com esse tesouro que é o nosso cérebro, né? Elas sejam esclarecidas. Lembrem, gente, que aquela questão que eu falei lá atrás, né? Qualquer que seja a atividade profissional que vocês exerçam, vocês vão precisar e vão depender do seu cérebro, né? Inclusive para aqueles que não trabalham no mundo corporativo, por exemplo, estudantes, né? Pessoas que ou estão no colegial, que tem uma pessoinha por aí, que está ao vivo, está me assistindo, né? A aptidão cerebral, ela é muito importante, né? Para quê? Para a gente conseguir se concentrar, para a gente ter melhor foco nas lições, todas essas questões são importantes. Então, alimentarmos bem, fazer atividade física e dormir são muito importantes, beleza? Então, gente, Fernanda e Kike, novamente, alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer? Gente, estou à disposição. Se não tiver perguntas, eu vou dar a sessão por terminada. E lembrem que, aquilo que eu falei para vocês, nós estamos ainda no Cyber Week, então a gente está praticamente que com 50% de desconto em todos os serviços que a BrainSpeech está oferecendo, tá? Então, se você deseja marcar uma sessão online, né, para entender um pouquinho melhor o que você pode fazer, ou como você pode fazer para melhorar sua aptidão cerebral e entender um pouco melhor como que funciona seu cérebro, marque uma sessão comigo.
né? Se você tem questões, por exemplo, de foco e atenção que precisa trabalhar para ser mais eficiente, marque uma sessão comigo. Agora, para quem estiver aqui em São Paulo, né? Gente, eu estou aqui na Funchal, perto da Bandeirantes, tá? 2 quarteirões da estação de CPTM da Vila Olímpia, e vocês já estão praticamente que no local da Brain Speech, ok? Venham fazer uma avaliação do sistema nervoso, né? A Renata está fazendo aqui uma pergunta. Gostaria de saber o que acontece ao cérebro quando fazemos várias coisas ao mesmo tempo. Você gera uma quantidade elevada de atividade elétrica, né? Atividade elétrica não necessariamente significa que seja uma coisa ruim. Porém, Renata, a gente precisa tomar muito cuidado com fazer várias coisas ao mesmo tempo, né, sem gerar resultados. Tá? Se a gente começa a fazer um monte de coisas, é como uma pipoca, e a gente faz 3, 4, 5 coisas ao mesmo tempo, porém não tem resultado, isso já não é eficiência em aptidão cerebral, isso já é déficit de atenção. Entendeu? Então, é uma questão que é muito relativa, em que a gente precisa, sabe, tomar e prestar atenção até onde as suas limitações, e tudo bem, a gente entende que existem certos tipos de cérebros, certo tipo de pessoas, vamos dizer assim, que têm muito melhor agilidade mental, né, por conta de quê? Da alimentação, do sono, né? Isso não tem nada a ver com níveis de inteligência. Todos nós temos a mesma capacidade. Mas a diferença está em como nós alimentamos o nosso cérebro. Beleza? E lembrem uma questão. Fazer coisas ao mesmo tempo... Eu pergunto o seguinte. Eu vou deixar talvez, inclusive, até para uma reflexão, Renata. Você que está fazendo a pergunta, né? Qual que é o intuito de realizar várias coisas ao mesmo tempo? É ganhar tempo, né, para resolver tudo, ou é entregar qualidade? Agora, lembrem que o intuito e o foco desta live específica está em como ser mais eficiente no trabalho. Então, se você precisa fazer várias coisas ao mesmo tempo no trabalho, você precisa também se questionar se tudo aquilo que você está fazendo está obtendo o resultado desejado, e as pessoas às quais você precisa entregar, elas vão ou não a receber o resultado do relatório, das gráficas, com qualidade, e com a qualidade, obviamente, que é esperada. Entendeu? Então, eu espero que tenha, de certa forma, respondido a tua pergunta, Renata. Respondeu? Só me acena com um sim, um não. Bom, beleza. Enquanto você responde, tem uma outra pessoa, a Morinline entrou. Ah, beleza, Renata, obrigado. Então, gente, é isso pelo dia de hoje, né? Alguma dúvida, alguma outra pergunta? Então, gente, não deixem, volto e repito, não deixem de cuidar de sua aptidão cerebral. É extremamente importante, e principalmente no mês de dezembro, que é quando mais estresse e mais ansiedade a gente tem. E outra coisa é quando a gente menos presta atenção às questões, porque está cansado, ou porque tem muito mais coisa social. Mas lembrem-se que no ambiente de trabalho nós somos pagos para entregar resultados, né? Seja qual seja o nível, beleza? Então, gente, muito obrigado a todas as pessoas, obrigado a Renata, a Morinaile, a Sofia, a Fernanda, a Kike, a Adelinha, a Lina, por terem participado no dia de hoje. Foi muito legal, né? E, olha, eu estou aqui todas as quartas-feiras, às 9 da noite, falando sobre
todo esse tipo de temas para trazer mais conhecimento para vocês, compartilhar mais informações e, quem sabe, a gente, sabe, fazer alguma avaliação, algo que eu possa, obviamente, ajudar vocês a melhorarem na sua aptidão cerebral. Muito obrigado mais uma vez e até a próxima semana. Até breve!